Olá, pessoal! Saudações a todas e a todos. Sejam muitíssimo bem-vindas, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso evento de hoje, que é especialíssimo e marca a estreia dos eventos do Chacruna Latinoamérica em português no Brasil. Para quem não me conhece, o meu nome é Glauber Loures de Assis, eu sou doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, diretor associado do Chacruna Latinoamérica. Hoje nós vamos discutir um tema absolutamente fascinante, mas antes de apresentar o nosso convidado, o especialíssimo de hoje, eu quero também chamar aqui para trazer uma palavrinha para a gente a nossa diretora executiva do Instituto Chacruna, brasileiríssima doutora Beatriz Labate. Olá, pessoal, saudações aqui da Califórnia, Bay Area. Bom, eu sou antropóloga, doutora em antropologia pela Unicamp e diretora executiva do Instituto Chacruna Institute for Psychedelic Plant Medicines, e a gente está tentando fazer essa ponte entre o sul global e o norte global, entre Brasil, México e Estados Unidos, entre o mundo de fala espanhola e portuguesa e o mundo de fala inglesa, e tentando trazer esse diálogo entre tradições, rituais, populações indígenas, usos tradicionais, usos xamânicos e o mundo da Psychedelic Assisted Therapy, das terapias psicodélicas e o mundo da ciência psicodélica. Então, a gente está tentando trazer esse axé brasileiro, essa diversidade, mais mulheres, mais gays, mais negros, mais índios, mais vozes do sul global para esse mundo emergente dessa ciência psicodélica, com os novos atores e os novos capitais e o grande influxo de dinheiro e esse grande boom e essa grande explosão e esse grande renascimento psicodélico. A nossa ONG é bem modesta, grassroots, autofinanciada, baseada em associação espontânea de membros. A gente tem um sistema de doações dos nossos membros, e a gente tem organizado uma série de atividades, eventos, palestras, fóruns da comunidade, e tem diferentes linhas de trabalho. Sempre foi o nosso sonho conseguir fazer essa ONG ter uma presença continental, e agora, depois de vários anos de batalha, a gente finalmente conseguiu lançar o nosso site Chacruna Latinoamérica, que tem uma versão em inglês e uma versão em espanhol. Então, para mim, que sou brasileira de São Paulo, morei a vida inteira até os quase 40 no Brasil, e também passei 8 anos entre morar e trabalhar no México, completar um ciclo da minha trajetória pessoal e das minhas aventuras. Claro que a base para mim de tudo está no Brasil e também no México, Peru. Toda a minha história com a ayahuasca e minha trajetória com peyote e tudo mais vem da América Latina. Então é um prazer fazer essa ponte de volta, e a gente quer celebrar também as vozes das ciências sociais, que geralmente são marginalizadas, relegadas a um segundo plano, quase simbólico, assim, quase que o confete em cima do bolo. Como é que fala? Estou acostumada tanto a falar inglês que estão faltando as palavras. Trazer a importância do contexto, da cultura, do setting da experiência. Esse é totalmente fundamental e faz completamente a diferença entre um tipo de uso e outro tipo de uso de substâncias psicodélicas. E o queridíssimo Glauber é nosso diretor associado do Chacruna Latinoamérica no Brasil. Eu quero convidar todo mundo para participar da nossa conferência Plantas Sagradas nas Américas, que vai ser dia 24 e 25 de abril. São 2 dias com 3 tracks simultâneos, quase 70 palestrantes, são 12 mesas redondas e 40 palestras individuais. Temos várias populações, representantes indígenas de várias tradições, de vários países, e falando de jurema, ayahuasca, coca, tabaco, peyote, as medicinas da floresta,
falando da presença das mulheres, da presença de negros, questões LGBT, questões de conservação, questões de legalização, questões dos usos terapêuticos, e, sobretudo, o lançamento do nosso projeto, a Indigenous Reciprocity Initiative of the Americas, o projeto de reciprocidade com populações indígenas das Américas, onde a gente vai lançar um recurso que permite a esses novos capitais, a esses grandes novas empresas que estão emergindo nesse campo, doarem de volta para populações indígenas originárias das Américas. Então, posso contar sobre isso outro dia, mas hoje é dia da gente celebrar aqui com a presença do Siddhartha Ribeiro, que é um dos meus melhores amigos. Eu vou dizer que entre Siddhartha e Glauber são dois dos meus maiores xodós nessa vida, dois homens finérrimos, elegantérrimos, gente da melhor qualidade e competência e alto astral e amizade, colegialismo. Eu sou coautora de vários textos com o Glauber. O Siddhartha é parte do nosso conselho consultivo e tem sido uma figura de grande inspiração na minha vida, na minha trajetória, e um herói do nosso campo, militando por dentro das neurociências, das ciências duras, fazendo uma militância pela legalização da cannabis, pela desestigmatização em relação aos psicodélicos, e também com uma presença forte na plataforma de política de drogas, que eu sou colega dele no Conselho Consultivo na plataforma. Mais do que nunca, nesses tempos obscuros de governo Bolsonaro, genocídio das populações indígenas, políticas de devastação da Amazônia, queimadas, numa época de negacionismo da ciência, negacionismo do coronavírus, é mais importante do que nunca da gente trazer para frente perspectivas científicas e politicamente engajadas, não tendo medo de assumir posições políticas, porque não existe uma ciência pura fora da política, e nós, como cientistas, temos uma obrigação com o nosso campo de agir de maneira ética e proteger os interesses dos nossos interlocutores, dos nossos colaboradores, sobretudo das populações marginalizadas. O Brasil tem desempenhado um papel central no renascimento psicodélico mundial, produzido pesquisa de campo de alta qualidade, pesquisa científica nas mais importantes revistas indexadas internacionalmente. Infelizmente, nem sempre recebe esse devido reconhecimento. Uma vez eu fiz uma citação para um jornalista que o CEP da pesquisa influencia o impacto da pesquisa, às vezes pelo fato de vir do Brasil não tem recebido o mesmo reconhecimento internacional, mas quem conhece sabe que essa pesquisa é de nível equivalente ou superior ao que é feita nos centros de maior excelência, Estados Unidos e Europa. Então, apesar do Chacruna ser basicamente uma instituição de cientistas sociais, antropólogos, sociólogos, historiadores, cientistas políticos, das humanidades, a gente elegeu aqui, para a abertura do Chacruna Latinoamérica, um neurocientista, mas que é altamente versado em humanidades, um mensch, como se diria, um grande homem com conhecimentos em diversas áreas. Então, o Glauber vai conduzir essa entrevista e a gente vai compartilhar o site da nossa conferência. A gente está oferecendo bolsas gratuitas para brasileiros, mexicanos, pessoas dos assim chamados países em desenvolvimento, para poder acessar a nossa conferência sem custos. Então, eu quero estimular todos a visitarem o nosso site. A gente traduziu tudo para o português e espanhol, um trabalho louco. Eu quero mandar um grande abraço, saudades, muitas saudades do Brasil. Estou sem poder visitar, pensando muito nos meus pais, na minha família, acompanhando as notícias com o coração apertado. Envio muita solidariedade e carinho, e um grande abraço para todos. Valeu, Bia. Um deleite, Bia, poder te ouvir.
Me sinto muito honrado em fazer parte do time Chacruna, em saber que nós podemos contar também, né, com a colaboração de uma pessoa tão especial, com uma trajetória também tão longa, né, e cheia de batalhas e de vitórias, quando o assunto é psicodélicos, quando o assunto é ayahuasca, né, como a Bia, agora sim cada vez mais presente também no debate público sobre psicodélicos no Brasil. Eu tinha feito aqui também uma pequena apresentação do Siddhartha, mas a fala da Bia foi tão potente, tão especial, que o que me resta aqui é dar as boas-vindas e dizer também que é um grande prazer, uma grande honra, Siddhartha, recebê-lo aqui conosco para compartilhar e as suas experiências, a sua trajetória e também nos dar essa possibilidade de sonhar juntos, né, com o mundo, um multiverso melhor para todos os seres. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Glauber. Boa tarde para todas e todos. Uma boa tarde, Bia. Saudade de você. Todo esse carinho, essa admiração, esse respeito são recíprocos. Você é uma pessoa super importante para toda a pesquisa biomédica no Brasil, porque você, há muitos anos antes dessa pesquisa biomédica começar com força, você estava na linha de frente, e você fez isso a nível internacional. É bom que as pessoas em casa saibam, as companheiras, companheiros, todo mundo que é Chai, que está assistindo aí, que eu sei que tem um monte de gente querida, que bem no início da participação da galera da neurociência na pesquisa psicodélica, a gente tem, como a Bia falou, um certo pioneirismo, tem aí o Drauzio de Araújo, tem aí o Stevens Ren, tem aí o Richard Soleão, tem aí o Luiz Fernando Toffoli, tem antes de todos nós o Dartil Xavier, tem o Eduardo Schembeck fazendo um trabalho importantíssimo com o MDMA. E quando a gente começou a fazer isso, logo no início, a Bia fez as conexões. Foi a Bia que fez as conexões. A primeira vez que eu fui para um Congresso Internacional de Psicodélicos foi através da Bia. Então, a Bia sempre teve esse olhar também muito amplo de tentar juntar todo mundo, não é porque o pessoal das humanas não está para lá e o pessoal das biomédicas está para cá que a gente não deva conversar e se articular tanto para fazer pesquisa, para fazer livro, para fazer capítulo, para fazer artigo, quanto para fazer ação, né, para fazer a luta, o debate de ideias, que é convencer as pessoas, depois de muitos anos de propaganda e de proibicionismo, que, na verdade, a cannabis e os psicodélicos são remédios poderosos e que não podem ser proibidos, têm que ser, sim, regulamentados, legalizados e regulamentados. Então, Glauber, um prazer estar com você, prazer estar aqui nesse evento inaugural de Chacruna Latinoamérica. Chacruna é um instituto extremamente instigante, eu tenho participado sempre que posso, a Bia sempre me faz questão de me envolver nas atividades. A Bia mencionou aqui a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, eu quero falar da importância da plataforma nesse momento, nos últimos anos. Eu sei que tem pessoas da plataforma assistindo, eu vi a Lusa Falon aí, a Xé, e lembrar que a gente está num momento em que, claro, agora com a volta do Lula ao cenário de maneira retumbante, tudo muda, né? Mas nos últimos 5 anos, a única pauta progressista que avançou foi a pauta da legalização e regulamentação da cannabis e das substâncias psicodélicas. No mundo inteiro houve esse avanço e no Brasil houve também, apesar de tudo. Então, é muito auspicioso que a gente esteja aqui se reunindo nesse momento em que parece que o Brasil quer começar a sonhar de novo, começar a respirar, mas que coincide com o pior momento da pandemia, coincide com a gente se aproximando de 3 mil mortes por dia, ultrapassamos os Estados Unidos em mortes por dia, e tudo indica que isso vai se tornar ainda muito pior. Então, um momento de muita apreensão no Brasil. A Bia falou da dificuldade de estar lá nos Estados Unidos sem poder voltar e ver os pais dela, e a gente está nesse momento terrível em que o Brasil precisaria de fazer um isolamento profundo e sustentado para tentar conter a propagação do SARS-CoV-2, não está conseguindo fazer isso. Então, é um momento de muita apreensão. A gente tem que olhar para o nosso... Quando a gente olha para a renascença psicodélica, a gente vê muito entusiasmo, muita alegria. Isso acontece num contexto de muitos conflitos sociais, de muita desigualdade. Ainda bem, nos Estados Unidos, o pior foi evitado, né? O Trump não conseguiu se reeleger, isso é muito auspicioso, e aqui no Brasil a gente tem essa situação que está longe de estar controlada. Com tudo isso em mente, eu queria agradecer novamente pela oportunidade e vamos a essa conversa. Glauber. Vamos lá, Siddhartha, uma grande honra recebê-lo, viu? Obrigado pela gentileza e pela generosidade também de compartilhar um pouquinho do seu tempo conosco.
E Siddhartha, eu estou vendo aqui que a gente tem um público amplo e tem estudantes, pessoas de em diversos percursos, né, formativos. E aí também para nos situar, eu queria te perguntar, se for possível, você falar um pouquinho da sua trajetória na ciência psicodélica, né? Como é que você chegou na ciência psicodélica e um pouquinho também do seu trabalho, né, das suas pesquisas na área. Bom, eu comecei a me interessar por psicodélicos muito antes de pensar em estudá-los como biólogo. Quando eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu tive contato pela primeira vez com o cogumelo, com Psilocybe cubensis. E antes disso eu tinha tido contato com o cannabis. E tinha me impressionado muito como que essas substâncias podiam ampliar a capacidade de imaginação, causar experiências introspectivas extremamente vívidas e marcantes. E tudo isso me colocou no caminho da neurociência. Mas eu não pensava que seria possível estudar essas substâncias, porque não havia, de fato, nenhuma regulamentação para pesquisa, e era muito difícil, pelo menos no meu horizonte, como estudante de graduação na UNB, depois como estudante de mestrado na UFRJ. E aí eu fui para o doutorado em Nova York, na Universidade Rockefeller, comecei a estudar sonhos por uma experiência pessoal, de sonhar muito, de ter muito sono, e isso também, também foi me jogando um pouco na direção dos psicodélicos, porque existe uma semelhança bastante grande entre a experiência onírica e a experiência psicodélica. Mas até eu voltar para o Brasil em 2005, então eu fiquei 11 anos fora, pesquisando outras coisas, com interesse em psicodélicos, mas um interesse mais psiconáutico do que biológico, do que científico. Eu me interessava pela ciência, lia bastante sobre o que vinha saindo, mas eu não achava que aquilo estaria ao meu alcance. Quando eu voltei em 2005, aí me reencontrei com o Draulio de Araújo, que é meu amigo desde o ensino médio, e que nesse momento era livre docente na USP de Ribeirão Preto. Eu estava abrindo meu laboratório aqui em Natal, e a gente conversando, somos amigos há muitos anos, a gente pensou, por que não fazermos um projeto em colaboração em torno da ayahuasca? E a gente queria, em particular, estudar as mirações da ayahuasca. Então, esse foi o meu primeiro projeto de pesquisa com psicodélicos, propriamente dito. Só foi possível porque a ayahuasca é legal no Brasil, então a gente só foi possível porque pessoas como a Bia Labate e tantas outras, desde os anos 80, lutaram para que o vegetal fosse legalizado e conseguiram normatizar o funcionamento das diferentes igrejas e criar um ambiente de culto, de ritualística e de respeito aos sacramentos, e não de pânico moral ou de guerra às drogas. Então, isso permitiu que nós começássemos essa pesquisa, isso foi em 2006, e a gente foi publicar esse artigo em 2011, o primeiro artigo dessa colaboração, que se chama Vendo de Olhos Fechados, porque a gente mostrou que a ativação cortical, sobretudo no córtex visual, quando as pessoas estavam imaginando sob efeito da ayahuasca, era tão grande como se elas estivessem de olhos abertos. Isso foi publicado numa revista internacional, bacana, Human Brain Mapping, e criou uma marca precoce do que a pesquisa psicodélica poderia fazer no Brasil. De lá para cá, muita água passou embaixo da ponte, muita coisa aconteceu, né? O Draulio se tornou hoje o maior especialista vivo em ayahuasca e neurociência, sobretudo no que diz respeito aos efeitos antidepressivos poderosos da ayahuasca, efeitos que foram descobertos na USP de Ribeirão Preto por um grupo de pesquisadores como o Jaime Alak e outros, envolvendo o Draulio. Depois o Draulio seguiu essa pesquisa junto com a Fernanda Palhano, consolidou, e muitas outras pessoas que eu já mencionei aqui foram se somando a esse grupo de pesquisadores brasileiras com interesse em psicodélicos. E por causa desse nosso início relativamente precoce, o Brasil acabou se tornando um dos países líderes nessa produção nos últimos 10 anos, ou 15 anos. Recentemente, a Folha de São Paulo colocou como sendo o terceiro país mais produtivo nesse assunto. É muito provável que a gente não consiga manter essa posição por muito tempo, porque a ciência brasileira está em grave crise. Todo mundo sabe como que, desde a derrubada da Dilma Rousseff,
o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma e a instalação desses governos Temer e Bolsonaro, uma das áreas que mais sofreram cortes foi a área da ciência. O Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, ele é contingenciado em 90% há 5 anos. Nesse momento está em questão no Congresso a derrubada dos vetos do Bolsonaro à Lei 177, que é a lei que protegeria o FNDCT desses cortes. Mas, evidentemente, não há interesse desse atual governo em promover a ciência no Brasil, então houve esse veto e ele precisa ser derrubado. Peço que vocês se engajem nisso, entrem na campanha, procurem no Change o manifesto do FNDCT para tentar derrubar esses vetos. Então, a minha trajetória é uma trajetória que provém da minha curiosidade pessoal, que provém dos meus interesses em neurociência ligados a sonho, e que hoje experimenta uma situação paradoxal, que é estar participando de uma revolução científica, junto com tantos colegas queridos e queridas aqui no Brasil, percebendo todo o potencial que o Brasil tem nessa pesquisa, e, ao mesmo tempo, a constatação, a percepção clara de que o barco chamado Brasil está afundando, que o Estado está sendo desmontado, que o CNPq está estrangulado, que a FINEP está estrangulada, que a CAPES está estrangulada, e que, se nós não mudarmos radicalmente o curso, não é a ciência psicodélica que não vai ter futuro, é qualquer ciência. E, para lembrar, novamente, Glauber, te devolver a bola, a pandemia está longe de acabar, nós vamos precisar de muita ciência de ótima qualidade, vamos precisar de muitas vacinas, vamos precisar de tratamentos melhores para situações clínicas graves que aparecem recorrentemente nos hospitais que estão lotando as UTIs do país inteiro. E nós vamos precisar também de tratamento para o trauma, para toda essa morte, para toda essa perda. E os psicodélicos clássicos estão no centro da nova psiquiatria de mitigação ou de eliminação dos sintomas depressivos e no tratamento do trauma. Então, tudo isso está interligado. Uma pessoa que cantou essa bola há vários meses foi o jornalista Marcelo Leite, que é o decano do jornalismo científico brasileiro, e que tem um blog na Folha de São Paulo, que é o Virada Psicodélica, em que ele, logo no início da pandemia, disse claramente: olha, a gente vai precisar de muita ciência psicodélica para lidar com todo esse trauma. É claro que a gente não espera que isso aconteça tão cedo, porque, infelizmente, as pessoas que estão no governo da pandemia não conseguem cuidar nem do álcool gel, nem do oxigênio, nem da seringa para poder ter a vacina. Então, a gente realmente está muito longe de tratar das dores psíquicas e emocionais que a pandemia vem causando. Perfeito, Siddhartha. Muito bom te ouvir. Essa sua fala introdutória já me abriu aqui várias janelas importantes para a gente discutir. Eu vou tentar, se você me permitir, abordar algumas delas. E aproveitando para enviar também um abraço para o Marcelo Leite, que é um grande parceiro do Chacruna, nosso amigo. E aí, Siddhartha, a título ainda da gente introduzir esse debate, né, você mencionou já algumas vezes a renascença, o renascimento psicodélico. E do que se trata essa revolução em termos científicos? E, se você me permite uma provocação, a gente também pensando nessa questão do cenário político, né, aterrador que a gente vive, até recentemente tendo Trump como presidente dos Estados Unidos, quais as razões desse movimento estar acontecendo precisamente agora, né, nesse momento que a gente vive? Glauber, se a gente olhar o que foi feito de pesquisa nos anos 50, 60, com psicodélicos, a gente vai perceber que foi uma gigantesca revolução. Muita gente fez pesquisa de alta qualidade nos anos 50 e 60 com psicodélicos, muita gente fez pesquisa de média qualidade, muita gente fez pesquisa de baixa qualidade, foi feita muita pesquisa. Os Estados Unidos investiram muito nessa ciência até resolverem dar um cavalo de pau e proibir tudo. Eles realmente investiram bastante, era uma coisa extremamente difundida na sociedade, havia documentários na televisão, as pessoas tinham muito mais informação sobre isso nos anos 60 do que tiveram nos anos 70 e 80. Então, houve realmente um retrocesso. Agora, uma coisa muito bacana da ciência é que ela é muito libertária. A ciência é feita por muitas pessoas diferentes que não estão alinhadas, então as pessoas pensam coisas diferentes e vão em direção, às vezes, oposta, estudando o mesmo objeto.
né? E isso fez com que a pesquisa psicodélica, embora estivesse praticamente proibida e cerceada, a não ser que fosse uma pesquisa enviesada contra os psicodélicos, e há vários exemplos de situações ridículas, né? O governo americano financiou muita pesquisa de má qualidade, inclusive com troca de reagentes. Essa substância é super perigosa, nem era a mesma substância. Então, houve muito viés proibicionista. Mas, em algum momento, isso começa a perder força. No caso da cannabis, isso é bem claro, é o final dos anos 80, início dos 90, com a clonagem do receptor, depois a descoberta dos ligandes endógenos. Então, a ciência vai criando uma quantidade de novidades tão grande que o proibicionismo já não consegue abafar, e quando aquilo se encosta na pesquisa clínica, quando as pessoas começam a pesquisar de fato como que cannabis, por exemplo, pode ser medicinal, você passa a articular isso com os movimentos populares, com os movimentos de familiares, de pacientes, e a coisa cresce, toma vulto e chega ao que a gente tem hoje, a situação, inclusive no Brasil, em que tantas pessoas já plantam. Eu vi aí o Ítalo lá do Ceará participando, conseguindo o habeas corpus para as pessoas conseguirem plantar a sua própria cannabis em casa. Com os psicodélicos é diferente, né? É um movimento mais lento, mas é um movimento que tem uma solidez científica muito grande. Se existe uma coisa, uma situação para a qual a psiquiatria tradicional está muito mal preparada, é para aquelas pessoas que estão completamente desesperadas em uma depressão extremamente grave, refratária a outros tratamentos e que pode levar ao suicídio, situações de trauma, de abuso, situações de memórias recorrentes que são insuportáveis. A psiquiatria tem muito pouco a oferecer para essas pessoas. A psiquiatria oferece para essas pessoas basicamente a contenção dos impulsos, então uma sedação e algum tipo de medicamento que torne a pessoa completamente achatada, sem extremos de humor, né? Que se estabilize esse humor, mas essa estabilização, na verdade, ela é uma redução das possibilidades do humor. Então, as alternativas da psiquiatria, tal como está hoje no mainstream, são alternativas que castram as pessoas, que embotam as pessoas, que não resolvem o problema da pessoa que está em sofrimento, mas tentam resolver o problema de quem está em volta, porque as pessoas se sentem muito culpadas, não conseguem lidar com aquilo. Então, o que a revolução psicodélica vem representando é a demonstração científica muito clara de que, para a depressão e para os sintomas do estresse pós-traumático, os psicodélicos clássicos, que são aqueles ligados ao receptor da serotonina, são a coisa mais poderosa e eficaz que já foi descoberta. Agora, importante a gente entender que não se trata simplesmente de trocar uma substância por outra. Então, para de tomar Prozac, agora vai tomar MDMA. Não é nada disso, porque é um outro modelo completamente de tratamento. Em primeiro lugar, não se trata de tomar pílulas todos os dias por toda a vida, inclusive sem nenhuma base científica, porque os estudos não foram feitos dessa maneira, né? Mas se trata de tomar doses baixas e muito ocasionais de substâncias muito potentes. Isso é a primeira diferença. A segunda é que não se trata de entupir as pessoas de remédio, recebe, dá uma receita e manda para casa. Se trata de fazer muita psicoterapia, várias sessões, 12 sessões, 15 sessões, das quais 2 ou 3 são assistidas por substância psicodélica. Então, o tratamento não é a substância, mas é a psicoterapia assistida pela substância. E aí volta numa coisa que a Bia falou no início, que é a importância do setting. O setting é tão ou mais importante do que a substância. O setting modula o efeito da substância quase que completamente. E quem entende de setting são os povos originários. Quem entende de setting são os psicoterapeutas psicodélicos. Quem entende de setting são xamãs, são pajés, são monges. São pessoas que lidam com o universo do gestual, da postura, com o universo dos odores, com o universo dos sons, com o universo das imagens, com o universo dos símbolos. E isso tudo é muito conhecimento, é muito saber, isso tudo é ciência também. E é isso que está em questão agora. Essa revolução psicodélica vai muito além de voltar às pesquisas dos anos 60, retomar, fazer de novo, fazer melhor aquilo que foi feito nos anos 60, porque aquilo ainda era extremamente biomédico. A gente agora tem o desafio de fazer uma coisa mais holística, que atravessa o biomédico em direção às humanas e em direção aos saberes que não são científicos, mas que são igualmente importantes.
Maravilha, Siddhartha, muito obrigado. E olha, você falou de algo assim incrível, né? Que é realmente heróica a ciência psicodélica no Brasil, que é esse dado que você trouxe sobre o Brasil ser ainda hoje um dos países com maior e mais qualificada produção científica e artigos de impacto, né, sobre psicodélicos. E espero que isso continue agora que a gente tem essa notícia um pouco mais auspiciosa de uma recomposição do cenário democrático do Brasil nessa semana, né? Tomara que isso se efetive. Mas o que eu queria te perguntar, então, Siddhartha, é assim, quais são as semelhanças e diferenças que você vê no campo da ciência psicodélica do Brasil e no campo da ciência psicodélica do Ocidente geopolítico, em especial nos Estados Unidos? Existem particularidades e diferenças? Existem, Glauber. A primeira é que aqui no Brasil a gente tem uma abertura muito grande para substâncias complexas. Eu falei aqui do trabalho do Draulio de Araújo com a ayahuasca. Então, o Draulio e a Fernanda Palhano mostraram que a ayahuasca é extremamente antidepressiva e que ganha, inclusive, de um efeito placebo muito positivo de maneira sustentada. Muitas pessoas no mundo anglo-saxônico vão falar, mas não é uma substância pura, é complicado demais, é um cipó com uma folha, tem uma riqueza farmacológica que é vista com desconfiança por uma parte grande dos colegas nessa área. Nós vemos isso de uma outra maneira. Nós vemos isso como sendo a riqueza da substância, mas também a riqueza cultural, porque essa substância é produto de uma história de povos ameríndios que depois têm contato com ribeirinhos e vão gerar essas religiões sincréticas. Mas essa riqueza farmacológica, ela não é uma desvantagem, ela pode ser uma vantagem, e aí isso se liga com o conceito de efeito comitiva do professor Rafael Mechoulam, que foi um conceito cunhado para os canabinoides, um conceito que diz respeito aos efeitos cooperativos, sinérgicos dos diferentes canabinoides em torno do receptor canabinoide tipo 1, mas que tem uma aplicação direta no caso da ayahuasca, porque a ayahuasca não existiria se não fosse o efeito sinérgico do DMT de um lado e das beta-carbolinas do outro lado. Então, essa ideia de uma terapêutica de múltiplos compostos que interagem e que se contrabalanceiam e que, inclusive, uns mitigam os efeitos dos outros, no caso dos canabinoides isso é bastante claro entre o CBD e o THC, essa é uma ideia de uma ciência complexa, de uma ciência biomédica mais complexa do que simplesmente uma substância, um receptor, um efeito dose-resposta linear, que são modelos muito simplistas que foram utilizados nos séculos XIX e XX, mas que hoje em dia nem são mais necessários, porque agora a gente tem computadores que permitem integrar informações de maneira muito mais complexa, e a gente pode lidar, então, pode abraçar a complexidade. Eu acho que existe esse movimento, então, um movimento bem do sul global, de reivindicar o estudo de substâncias complexas, de preparações que têm raízes históricas e ancestrais. Existe um movimento contrário a isso lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é de procurar não só substâncias puras que possam causar efeitos terapêuticos semelhantes aos causados por LSD, DMT, psilocibina, etc., mas substâncias que não sejam psicoativas. Né? Então, esse é um movimento que é ortogonal ao nosso, é um movimento de dizer, não, a gente quer uma substância pura e ainda por cima que não tem efeitos psicoativos, ou seja, um psicodélico sem psicodelia. Eu acho uma tristeza, mas que bom que a ciência é livre, todo mundo pode fazer o que quiser, vai ter gente que vai querer se beneficiar dos efeitos sinaptogenéticos, neurogenéticos dos psicodélicos, mas que não tem coragem ou não tem disposição de, como diz a música dos Titãs, de perder o medo da perda da consciência. Então, para essas pessoas existe essa outra vertente. Hoje em dia, o que eu acho que é interessante é que tem muitas empresas, institutos, fundações querendo ganhar grana com os psicodélicos, né? E é natural que seja assim, porque é um novo mercado, mas é importante a gente lembrar que nessa nova terapêutica, a maior parte do investimento não estará na substância, porque a substância vai ser aplicada em pequena quantidade e ocasionalmente. A maior parte do investimento vai estar
nas pessoas, no capital humano, nas pessoas, nos terapeutas, nas terapeutas, nos xamãs e nas xamãs, que vão estar acompanhando antes, durante e depois, fazendo todo o cuidado e a integração da experiência e dando segurança para essa experiência, como, eu gosto sempre de fazer a comparação, como a gente tem no caso dos esportes radicais, né? Então, se você quiser aprender a fazer mergulho subaquático, ou fazer surf, ou fazer parapente, você vai ter muito cuidado com quem você escolhe para te treinar, quem é que vai ser seu instrutor, quem vai ser seu professor ou sua professora. E eu acho que é isso que a gente vai começar a perceber, que a legalização e regulamentação dos psicodélicos para a terapêutica vai tornar muito mais importante o papel dos terapeutas e das terapeutas. Maravilha, Siddhartha, muito bom te ouvir. Eu vou selecionar uma pergunta aqui, ainda pensando no Brasil, né? Porque a gente tem essa característica muito particular do Brasil, que eu acredito que seja uma conquista civilizatória nossa, que é o SUS, né? E você enxerga a possibilidade de utilização de psicodélicos no SUS? Como é que seria sonhar com isso? E quais as lutas e interesses envolvidos que a gente tem aqui, pensando, por exemplo, nessa questão de patentes, de determinadas formas, né, de psicodélicos e assim por diante? Glauber, eu acho que o mercado está aí, então as patentes também estão aí, e os remédios patenteados estão aí, e isso faz parte do jogo, e o Brasil vai ter que jogar isso também, porque senão só os outros países vão ter patentes, o Brasil não vai ter. Só que muitas dessas substâncias são de domínio público, muitas dessas substâncias são plantas, fungos, animais de uso tradicional, que não poderão ser cerceadas ou patenteadas. O que já existe, e vai continuar, e vai ter cada vez mais, gente que produz e gente que consome, né? As pessoas que tomam ayahuasca geralmente não têm as plantas em casa. Geralmente elas vão beber ayahuasca, vão beber o vegetal delas em alguma igreja, ou vão para o UDV, ou vão para o Santo Daime, ou vão para a Barquinha, ou vão para o chai, mas o feitio. A ayahuasca já é um modelo que isso foi regulamentado, está funcionando. A questão nem é esse. Uma vez uma pergunta para companheiros e companheiras da UDV, eu falei assim, vocês lutaram tantos anos para defender essa prática, vocês estão preparados para o momento em que todo mundo procurar ela? Né? Vocês têm como atender essa demanda? Se as pessoas perceberem que se a maioria das pessoas que hoje ainda tomam antidepressivos tarja preta tradicionais perceberem que existem alternativas muito melhores, muito próximo delas, porque está distribuído por todo o país, quando essa demanda realmente for grande, vai haver maneira de atendê-la? Isso não é claro, né? E quais serão os diferentes sabores em que isso vai estar disponível? Porque certamente o que vai acontecer é que cada vez mais a disponibilidade vai aumentar, né? E não só de substâncias, mas, como eu falei antes, de settings associados a essas substâncias. Isso já está acontecendo. Na verdade, é um fenômeno claro e tem repercussões muito interessantes, inclusive de volta para o mundo ameríndio, né? Muitos grupos indígenas que não utilizavam ayahuasca começam a utilizar a ayahuasca numa espécie de pan-indigenismo que vai dissolvendo os conflitos entre os grupos indígenas e vai criando uma aliança mais consistente e transcendente para lutar por esses direitos de maneira coletiva, né? Então, é muito claro que, se isso não acontecer, o risco é o risco de extinção completa das populações ameríndias. Esse é o risco que está dado hoje, né? A gente tem, né, não passa um mês sem ter notícias sobre a morte por Covid de mais uma liderança. Essas lideranças são pessoas que detêm saberes ancestrais, que são culturas orais. Então, quando morre uma avó, uma avô, está morrendo uma biblioteca, está morrendo, né, um baú de tesouros daquela coletividade. Então, nesse sentido, a ayahuasca está criando a possibilidade de diálogo entre grupos indígenas que às vezes eram inimigos ou que não se conheciam, e criando a possibilidade olha a palavra, de uma religação
pan-indigenista, capaz de dar conta do desafio que é, hoje, o Estado brasileiro tomado pelas pulsões tânatos do homem branco, né, que quer destruir tudo, destruir o ambiente e as pessoas e os animais e as plantas e tudo que tiver ali, tudo junto. Então, o desafio é muito grande, só com muita união, e a ayahuasca está tendo esse papel de unificar, de criar a sensação de que todo mundo é irmão de todo mundo, de que todo mundo é amigo de todo mundo é chai, não tem um povo escolhido versus os outros. Isso é muito importante, e nesse caos que a gente está vivendo, uma reste, um fiapinho de luz, de esperança. Maravilha, Siddhartha. E esse último ponto que você tocou, eu acho fantástico. Eu vou tentar voltar nele daqui a pouco. Mas aqui pensando na sociedade ocidental, né, no homem branco, assim, como que você... É uma dupla pergunta, na verdade, que talvez seja um pouco contraditória. Eu queria entender isso um pouco melhor. Assim, primeiro, como que os psicodélicos podem ajudar a sociedade ocidental a lidar com os seus grandes problemas, que não é só uma questão terapêutica, né, mas lidar com a sua relação com a natureza, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, como que é possível, porque a gente, como entusiasta de psicodélicos, eu tendo a enxergar os psicodélicos sempre naquilo que eles podem permitir de libertação, mas como que é possível, ao mesmo tempo, haver psiconautas de extrema-direita, negacionistas, como o caso lá do xamã do Capitólio, né, do QAnon e tudo mais? Glauber, isso é bem interessante, né? Quando as pessoas têm as suas primeiras experiências psicodélicas, elas costumam achar que aquilo, de alguma maneira, muda elas para sempre, né? Os psicodélicos são substâncias que induzem de maneira potente a formação de novas sinapses. Então, é verdade que as pessoas tendem a mudar bastante com as suas primeiras experiências psicodélicas. Só que elas são parte de um meio, elas estão num contexto, elas estão num setting, né? Então, isso não é privilégio dos seres humanos. Existem estudos mostrando, por exemplo, que camundongos tratados com fluoxetina, com Prozac, vão ficar deprimidos ou não deprimidos, dependendo do ambiente que se encontram. Se você tratar o animal com Prozac e colocar num ambiente adverso, o animal fica deprimido. Se você trata o animal com a mesma substância, na mesma dose, coloca num ambiente bacana, estimulante, positivo, ele fica feliz. Então, os psicodélicos aguçam tudo isso. Então,